Próximo assunto, vamos falar aqui, ó. Centenário do Barbosa. E aí, Vandeco, 100 anos do Barbosa. Qual a importância, assim, de você celebrar? Cara, eu acho que ele é um dos personagens do esporte brasileiro mais injustiçados, né? Porque uma derrota de uma nação inteira caiu nas costas dele por... Ele morreu no mínimo 11 jogadores, né? Tinham 11 jogadores. Você acha que tem gente mais injustiçada do que ele? Hã? Você acha que teve alguém mais injustiçado na história do futebol brasileiro do que ele? Não teve. Não teve. Então, você falou um dos mais, não foi o mais. Ah, sim. Entendeu? Não tem perto disso. Da humilhação, da questão racial. Pública, né? Era humilhação pública, né? Você culpou... E a questão do racismo, né? Exatamente. Sim. Foi o maior goleiro negro do Sérgio. Depois de os outros, mas o maior vítima disso tudo foi o Barbosa. Não teve outro, não tem nem nada comparável com isso. Pois é, você tinha 11 jogadores, você tinha 11 jogadores em campo, né? O Bigode ficou meio marcado porque dizem que ele tomou aquele tapa do Bidúlio Varela. Não se sabe se ele realmente tomou o tapa ou não tomou. Mas ninguém sabe isso, só a gente que é mais interessado. O resto da população só ouvia falar do Barbosa. O Barbosa Ninguém sabe quem foi o Bigode. Se você perguntar para qualquer um, o Bigode jogou no centroavante do América. Eu lembro que eu fui no Uruguai uma vez, né? Como é que essas coisas, como é que é o outro ângulo, né? Eu fui no Uruguai no 2003, 2004. O Máspoli tinha morrido, que era o goleiro do Uruguai, da final de 50, Mápoli. Aí eu tava lá, né, no estádio, eu fui ver Independiente e Nacional. Aí eu tava sentado lá, aí 1 minuto de silêncio. Foi num carnaval, viajei no carnaval pro Uruguai. Aí, 1 minuto de silêncio, eu perguntei pro torcedor do lado, falei, por que esse minuto de silêncio? Ele falou, Mápoli de Maracanaço. Você vê a visão ao contrário, né? O cara lá é um herói. Os caras são heróis lá, por causa de 50. Aqui a gente falava até 2014, a gente falava da seleção de 50 como uma seleção que envergonhou o país. E a gente esquece muito. Tem um livro que eu gosto muito de ler sobre o Maracanã, que é O Rio Corre para o Maracanã. Foi uma tese de mestrado, que eu vou pegar aqui o nome da pessoa, da menina que fez. O Rio corre... Rio virou nome. Rio Maracanã. Corre mesmo. Sim, o Rio corre para o Maracanã. Que ela tá fazendo meio que o Rio como torcida, né? As pessoas indo pro Maracanã e o Rio, né? Gisela de Araújo Moura, esse livro é muito legal. E ela fala isso, cara, que assim, como os políticos... Em 1950 a gente teve eleição geral no Brasil. A gente ia ter eleição para governador, para presidente e tal. E como que os políticos se aproveitaram dessa situação da seleção brasileira estar indo bem para fazer da concentração do jogo final uma verdadeira zona. Diz que a concentração... Acho que foi São Januário a concentração, né? Era uma zona. A concentração era no Hotel das Paineiras. Não sei se vocês já viram esse hotel, vocês já passaram por lá, assim, hoje é abandonado, né? Mas era um negócio assim que você... se você imaginar aquilo nos anos 50, devia ser um luxo só, que era um local remoto. Então eles estavam assim, super tranquilos ali. E aí obrigaram os jogadores a saírem dessa concentração para ir para São Januário para receber político, candidato, prefeito. Tinha candidato. Mais, né? E assim, se a gente for parar para pensar, o Brasil, em 1950, como seleção, ele era a terceira força do continente. Né? Era Uruguai, bicampeão olímpico, campeão do mundo. Bicampeão olímpico 24, 28, campeão do mundo em 30. A Argentina tinha 9 sul-americanos, o Uruguai 8 e o Brasil 3. O Brasil já sido campeão em 19, 22 e 49 no ano passado. Só que Brasil e Uruguai sempre foi tudo no Brasil. Só que Brasil e Uruguai sempre foi um jogo muito disputado. Nunca foi um jogo que você falasse assim, o Brasil vai golear o Uruguai hoje. É que o Uruguai tinha empatado com a Suíça, né, na fase final. O Brasil só deu goleada, né? Só deu goleada. Mas nunca tinha sido porque a seleção também era muito boa, né? Seleção foi marcada pela derrota, mas era uma seleção fantástica, a seleção de 50. Dizer que aquela seleção foi assim uma zebra, não foi uma zebra. Se você parar para olhar esportivamente, não foi uma zebra. Não, lógico. O Brasil não perdeu para a seleção do Haiti em casa. Não foi isso que aconteceu. Perdeu para uma seleção boa.
Uma seleção boa. 7-1, né? Não tomou de 7-1. Foi uma contingência do jogo. Só que, como a gente tem um mal de 3-0. Não foi isso que aconteceu. Perdeu a final de 3-0. Só que a gente tem um mal de punir alguém, né? Houve logo depois. Exatamente. O brasileiro tem a coisa de procurar um culpado, né? Tem a mania depois de da humilhação, teve um levantamento. O que foi mais vexatório, né? O Uruguai e Brasil e Alemanha. Acho que 100% optou pelo 7-1, né? Porque foi uma vergonha perder a final por 2-1. É futebol, não é basquete, é futebol. Sim. Agora 7-1. 7-1 tá marcada a vida toda, cara. Já era. Muito mais. Eu acho que a gente nunca vai conseguir entender isso, porque não. Assim, o envolvimento. O Brasil, em 1950, era um país que estava se desenvolvendo, né? Aquela questão do desenvolvimentismo, vamos começar a ser uma grande nação. Então você tinha aquela coisa do futebol. Exatamente. Você tinha aquela coisa do que o futebol, a gente ia começar a ganhar no futebol e mostrar ao mundo quem nós éramos. E em casa, né? Você fez todo um esforço para construir um estádio. Entendeu? A Copa foi feita pro Brasil ganhar. A Argentina não veio, porque a Argentina... O Brasil só... Não, e o Brasil... Mas o Brasil só pegou a Copa porque ninguém quis, porque era logo depois da guerra. Não, parece que a Argentina quis. Parece que a Argentina quis, mas a politicagem brasileira era muito forte. E o Brasil conseguiu, pelo lobby dele, pegar a Copa. Tanto que a Argentina não vem para a Copa de 50. Ela em protesto, não joga a Copa de 50. Não veio. Falou que não vinha, não veio. E era uma geração boa, que talvez era a geração do River, né? Então era uma geração que poderia ser campeão. Mas eu acho que ali a gente colocou... E aí é aquela velha história da expectativa. Eu acho que a expectativa era muito grande. Né? Você pega os jornais de época, você vê, aqui estão os campeões do mundo, né? Não tem essa célebre primeira página, aqui estão os campeões do mundo, aí a seleção brasileira. E eu lembro do meu avô, falecido avô, falando que ele estava na casa da minha tia e falava, olha, o jogo acho que era 3 horas, ele falou, vamos embora para casa, porque daqui a pouco vai ter festa na rua. O Brasil vai ser campeão do mundo. Era dado como certo. Meu avô foi... Meu avô parece que foi ao jogo, morava lá perto. Meu pai também foi também. Nunca falou nada, nunca quis falar nada, e nunca foi, depois de 50, nunca se interessou muito por futebol. Meu pai falou que foi a maior tristeza traumatizado. Meu pai falou que foi a maior tristeza que ele sentiu como torcedor, porque o Maracanã estava lotado, lindo, e o título certo, como o Vandeco falou, né? E até hoje tem as histórias também, que alguns jogadores na véspera participaram de eventos, né? O jogo foi no domingo, né? Participaram de festa de eventos na sexta, no sábado, e alguns jogadores se cansaram. Eventos com os políticos. Isso eles receberam todo mundo, toda a cola. E aí jogaram muita bola no primeiro tempo. Quando chegou no segundo tempo, calor. Jogadores da seleção botaram a gravata para fora, cansaram, e o Uruguai virou, cara, e ganhou o jogo. Quer dizer, isso história da galera que merecidamente, né? Sem demérito de ninguém. Ainda bem que eu não era vivo. Exatamente, histórias que, tipo assim, cara, que pessoas que estavam no Maracanã e que me contaram que o Brasil jogou um absurdo primeiro tempo, era para ter saído do placar assim, do primeiro tempo ganhando 3-4-0, um absurdo. O Uruguai não viu a cor da bola e no segundo tempo cansou, se arrastou em campo, e o Uruguai virou o jogo porque o Brasil não estava jogando mais. E virou porque mereceu. Eu imagino também que deve ter sido um baque você tomar o segundo gol, né? Não dá pra. Não é um baque. É um baque. Você tá esperando ganhar o jogo. Você sai com 1-0. E o Brasil jogou por empate pra ser campeão. Precisando do empate só. Você precisava do empate, que era o quadrangular final. Não era uma final de Copa. As pessoas falam que era a final da Copa. Não era uma final. Era um quadrangular final. O Brasil abriu. Era o jogo final. Era o jogo final. O Brasil fez um gol com 2 minutos e aí tomou um gol em 2 minutos do segundo tempo, aos 47, né?
O Schiaffino fez aos 66, 21 minutos, e o Didier faltando 11 minutos fez o gol. Ou seja, tinha 11 minutos para virar. Foi igualzinho a Copa América de 89. Foi um quadrangular e o último jogo foi Brasil-Uruguai. O Brasil-Uruguai. Agora, o Barbosa ficou marcado muito por causa do racismo estrutural que é muito forte no Brasil, né? Vamos culpar o goleiro que é negro, que até hoje. Até hoje a gente escuta essa história, né, Wanderson? Que goleiro negro negro não é bom. O Jefferson quebrou um pouco isso. O Dida passou por isso. Ele passou muito por isso na seleção brasileira. Para mim, um dos maiores goleiros da minha geração que eu vi na seleção brasileira. Agarrou muito o Dida. E até hoje ele era taxado, cara. Aquela imagem do goleiro negro que não enxerga direito. Não é, exatamente. O Wagner, né? O Wagner do Botafogo. E esse resgate do Barbosa agora, porque assim, o Barbosa sempre foi um ídolo para a torcida do Vasco. Isso aí eu acho que a torcida do Vasco nunca se abalou com essa história, nunca diminuiu o Barbosa pelo que aconteceu com a seleção, muito pelo contrário, sempre exaltou. E eu tô vendo esse resgate, eu acho que esse resgate hoje é meio legal. Um pedido de desculpas, né? Eu nunca outra geração relendo a história, né? É uma outra geração. Exatamente. Eu nunca imaginei que fosse ter tanta celebração assim, tantos comentários, tantas matérias falando sobre o Barbosa, né? Acho que foi tipo... Ele teria sido cancelado, né, naquela época e hoje ele está sendo descancelado. É o momento, né? Reconhecendo. O momento que o mundo está passando. Né? Exatamente. Ele está sendo descancelado. Uma coisa que ele não teve culpa, né? Na verdade. Não, e também a gente tem que contar o seguinte: quem viu a Copa não está mais aqui, né? Muitas pessoas já se foram. Então, quer dizer, a gente na verdade, está reinterpretando um fato. Né? E a gente está reinterpretando o fato com a luz de hoje, com muito mais elementos, com uma outra visão a carreira que ele teve. Ele foi um vencedor. Quase todo o tempo dele, ele é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Vasco. Campeão sul-americano. Né? Campeão, inventor da defesa de mão trocada. Tem uma imagem aqui. Ele foi campeão sul-americano pelo Vasco. Esse aí é a estreia do Barbosa pelo Vasco em 1945. 6-1. Que legal, cara. Olha a imagem 6-1 contra o Grêmio. Pô, espetacular. Né? Coisa. Eu acho que a gente tá revendo isso, cara. Eu acho isso muito interessante. Não é um revisionismo histórico. É diferente do revisionismo histórico de você mudar a história, não é isso. Você tá dando peso que a pessoa realmente. Pra quem fez história. Pra quem realmente fez história. É uma pena que. Não é um revisionismo. Esse aspecto é um revisionismo positivo, ou não? Mas não é um revisionismo. Porque você não tá mudando a história. Você tá contando a história. Ele foi o goleiro de 50, mas ele não é o único culpado. Você não tá pesando na mão. Crucificando. Não, mas a gente tá contando. É um realinhamento, digamos assim. É um realinhamento. Você tá dando o peso que aquilo ali teve. Entendeu? Era um jogo, vamos lembrar que era um jogo de futebol, tudo tem que ser lembrado. Entendeu? Não era um time qualquer. Não era um time qualquer. Hoje você tem muito mais pesquisas do que você tinha antes. Você pode ter um acesso a mais dados, a mais elementos. O Barbosa só não foi aquela partida ou apenas o jogador da seleção brasileira. O Barbosa teve toda uma história no futebol, foi multicampeão no Vasco da Gama. Eu lembro muito assim, da minha época, do meu Maracanaço, que foi 82, que era o que falavam do Valdir Pérez. Pra mim, na época, quando todo mundo falava, cara, o Valdir Pérez era o vilão. Eu rasguei a figurinha do Valdir Pérez do álbum, de raiva. Não tem esse problema, né? Mas você vai ver os jogos depois, que a gente assistiu os jogos depois, cara, ele falhou contra a União Soviética ali, tomou um frango contra a União Soviética, e só. Porque todo mundo é engenheiro da obra pronta, né? Cara, quando dá um errado, vamos escolher aí, quem vai ser? Quem vai ser o... Mas antigamente, cara, eu não sei se vocês percebem, mas antigamente, a gente visando sempre a seleção brasileira, a gente sempre escolhia um vilão para a eliminação da seleção, né? Sim, nunca foi outro time que jogou bem. Nunca foi outro time que jogou bem. Em 82, especificamente, que o Bruno citou, até aquele jogo, até aquela falha,
o Valdir Pérez era um nome inquestionável. Podia gostar do Raul, podia gostar do Carlos, Paulo Sérgio, Leão. Do Paulo Sérgio e tal, mas assim, era questão clubística. O Valdir Pérez era o goleiro. Em 81, que o Brasil fez pela França, pela Alemanha, ele destruiu, agarrou pra caralho. Era um cara inquestionável. Goleiro de São Paulo, inquestionável. Ele falhou, virou bandido, virou marginal. Falhou como qualquer goleiro falha e é uma posição. Não, mas ele não falhou. O que eu tô falando é o seguinte: ele falhou no jogo. Ele não falhou na final. Que ele falhou no jogo que ele podia falhar. Ele não falhou o resto do campeonato. Ele não foi um frangueiro no campeonato. Ele falhou num jogo que não teve, que o Brasil ganhou. Entendeu? Sim, só que a derrota contra. Voltando para o imaginário coletivo, aquela seleção não tinha falha. Exatamente. Assim, a derrota contra a Itália, ele não teve culpa nenhuma na derrota contra a Itália. E aí ele saiu mesmo assim. Tem um jogador que leva culpa até hoje nas costas, sim, ô Bruno. Não, tô falando do Valdir. O Valdir. Ele foi um dos culpados, que as pessoas falavam, o Valdir era um frangueiro. Daquela seleção perdeu porque o Valdir era um frangueiro. Tem o passe da virada de jogo do Toninho. Do Toninho Cerezo, que o Júnior não estava prestando atenção. Mas é tipo assim, caiu em cima dele. O Júnior deu condição no gol do Paulo Rocha. Exatamente. Mas aí a imprensa, a imprensa, principalmente aqui no Rio, não ia pegar no pé do Júnior, né? Sim. Mas a falha do goleiro, eu acho que sempre marca mais do que qualquer falha de outro jogador. Não, né, claro. Isso. Não, porque ele é a última barreira, né, cara? Ele é a última barreira. Falhou é mortal. Falhou. Por exemplo, o atacante pode perder 300 gols, pode até perder pênalti, mas se o goleiro tomar um frango, meu irmão, num jogo decisivo, acabou a carreira do cara, meu irmão. Vai pro saco. O que fizeram com o Barbosa realmente foi muito triste mesmo. Exatamente, cara. Que bom que eu não vivi essa época, porque eu ia ficar muito revoltado, cara, porque você jogar cara, é sacanagem, cara, você jogar uma responsabilidade em cima de um jogador, que o Brasil perdeu uma Copa do Mundo, em cima de um jogador, quer dizer, o goleiro, não era qualquer goleiro, era o goleiro. Era multicampeão. Eu acho também, Renato, mas a gente está aqui na nossa serenidade de jornalista. Não é isso, André. Eu acho que a nossa cabeça é outra, né? A nossa cabeça é outra agora. A cabeça... Talvez se você tivesse ido com seu pai e tal, eu comigo, cara, a gente ia meter a porrada nele também. Eu ia ficar triste na hora. Mas eu tô falando com a cabeça agora, de 2021, e não com a cabeça de 1950. A questão na verdade, é essa repercussão essa história que a própria imprensa causou, entendeu? De querer botar a culpa em alguém. É a história oral, né? Foi passando de geração em geração que ele tinha sido foi se repetindo. A história oral foi indo. E a gente, o Anderson deu uma dica no nosso canal já, quando a gente começou no ano passado, né, mano? Vai fazer um ano aí. Foi fazer um ano. Sobre o Profeta Barbosa, separei um trechinho aqui pra gente ver. Esse filme é demais, cara. Mais uma dica de filme aqui pra gente, esse curta é Barbosa. Barbosa é um curta que trata da final da Copa de 1950, na verdade o jogo final do quadrangular final entre Brasil e Uruguai. O que é o enredo? Um torcedor que esteve naquela final ficou muito marcado pela derrota do Brasil para o Uruguai, consegue construir uma máquina do tempo e quer voltar no tempo para impedir que o Barbosa tome o gol do Didi. Fui acusado de culpado. Não adianta, eu acho que disso em nada vai voltar as coisas que já aconteceram. Nós não vamos retornar ao passado. Então é isso, é uma ficção, né? Obviamente, mexe com uma questão do tempo e espaço, e mexe também com uma coisa que ficou muito marcada na sociedade brasileira, que foi aquela derrota do Brasil em 50, o momento que o Brasil
se industrializava, muito que o Brasil pensava grande, e aquela derrota mexeu muito com o nosso sentimento de nação. Então a minha dica é essa. Barbosa, curta-metragem, que é estrelado pelo Antônio Fagundes. Pô, legal, show de bola. Esse filme é demais, cara. É muito bom. Tem a dica aí para quem quiser ver. Olha só. E fala de viagem no tempo, André. É isso aí, você não tem livro. Já falou que é ficção. Isso é mentiroso. É igual feito borboleta. Minha irmã. Aí, aí, ó. É que você é maluco, vai viajar no tempo. Oi, Carino, fala pra esse maluco aí que ele vai viajar no tempo. Ele é maluco, ele realmente acredita nisso. Doutor é igual aquele filme feito de borboleta, aquele filme Máquina do Tempo, né? Porque ele volta, ele consegue voltar, só que ele vai pra trás do gol, vai pra trás do gol, aí chama a atenção do Barbosa. Quando ele chama a atenção do Barbosa, o Barbosa se distrai e toma o gol. Mas isso é óbvio. Quando ele fez Máquina no Tempo e voltou no tempo, é porque o Barbosa tem que falhar, senão não tem como ele voltar no tempo, gente. Isso aí é o básico da ficção científica Ó, louco. Chama o maluco aí. Tem uma fumaça verde aí atrás, hein? Mas esse curto é muito bom. Esse curto é muito bom, cara. Tem um caso também dentro do delírio coletivo do Roberto Assaf. Vocês todos conhecem o Roberto Assaf. Né? Da Copa de 82? Da Copa de 82. Ele fala que ele sonha que ele entrou em campo e tirou aquela bola do Paulo Rossi. Do Paulo Rossi. O segundo gol, se eu não me engano. O terceiro gol. Esse filme é muito legal, cara. Pra quem não conhece a história do Barbosa, assim, é um resumo, bem resumido, né? Um curta. Não, você só tá... Que tem o depoimento dele, né? Tem o depoimento real dele. Tem o depoimento real dele. Ó, tem a dica aqui. Né? E tem muitos documentários, cara, sobre o Barbosa. Teve esse fim de semana, acho que a ESPN fez. E tem um documentário do Canal Brasil sobre a seleção de 50, que até a gente passou lá no Sport TV quando o Maracanã fez aniversário ano passado. Tem um documentário sobre o Maracanã anos 50 que entrevistou todos os jogadores, né? Conseguiram pegar depoimento de todos os jogadores, todos os 11 que entraram em campo. Tem depoimento do Barbosa. É muito legal. Eu acho que é muito legal quem puder estudar essa questão da seleção de 50 com um olhar, não da raiva, mas assim, um olhar de observador de como uma geração ficou marcada por uma derrota e se esqueceu tudo que ela fez. Ela ganhou o Sul-Americano, ganhou Copa Roca, que era difícil ganhar Sul-Americano. Ela fez uma campanha belíssima na Copa de 50, goleou a Suécia, goleou a Espanha, sabe? O Vasco, depois da Copa, o Vasco foi jogar contra o Peñarol. O Vasco era a base da seleção. O Vasco foi jogar contra o Peñarol lá e ganhou do Uruguai, passou o carro em cima do Peñarol, que era a base da seleção, uruguaia. Eu não me lembro o ano, não sei se foi 2000, 2001, eu tive a oportunidade de bater um papo com o Zizinho, cara, um pouco antes dele morrer. Acho que o Zizinho faleceu, foi em 2002. E o Zizinho conversando comigo, já idoso, já meio debilitado e tudo, ele falou, cara, uma das maiores injustiças, né? Tipo assim, na época, eu acreditava em justiça no futebol, agora eu não acredito mais, né? Porque senão você tira o lado justo do outro adversário que ganhou você, né? Sim, claro. Mas ele falando como atleta, né? Que jogou, participou daquilo tudo, e ele falando com o olho, cara, cheio de lágrima, e meu pai viu aquela Copa, e meu pai falou que foi o maior jogador que ele viu também até hoje jogar, foi o Zizinho, na época, né? Morava em Niterói, né? Acho que ele voltou de barca, do dia ele voltou de barca, né? Mesmo que ele demorou para voltar, porque achou que ia apanhar, tem as histórias. E aí ele falando que foi naquela época, né? Em 2000, 2001, não me lembro o ano que eu conversei com ele, ele falou que até hoje, cara, ele sentiu o cheiro do gramado, do jogo, do clima, aquela tristeza que ele falou que foi muito forte. Parecia que estava acontecendo ainda a Segunda Guerra Mundial, o clima de velório que aconteceu no estádio. Ele falou que até aquele momento... É inimaginável.
Porque hoje a gente nunca mais vai viver isso. Não. Nunca mais. O Brasil pode fazer Eu tive a satisfação, cara, de conversar com ele, porque, poxa, ele sempre visitava o Bangu, né? E um dos meus primeiros trabalhos que eu tive como assessor de imprensa foi no Bangu. E ele sempre estava lá, e ele era muito bom de papo, né, cara? Então... Recebia ali do Dr. Castor, né? Não, o ano 2000 não tinha mais, não. Tô sabendo. Em 2000, 2001 não tinha mais. E o Zizinho... Que pena, né? O Zizinho era um cara bem legal, um papo muito bom. Não só ele, como o Marinho também. O Marinho era extraordinário. O Marinho era um cara acima do bem e do mal, cara. Agora, o Zizinho, o sentimento que eu tive quando conversei com ele, cara, foi um sentimento... Eu fiquei mais triste por ele do que com o Brasil ter perdido a Copa do Mundo em 50. Porque dava para ver, cara, a imagem no rosto dele, daquele senhor que devia ter na época, o quê? 77, 78, enfim, 79, bem idoso, né? Magrinho, a tristeza que ele falava do... Nossa, aí mudaria a história deles, né? Todos mudaria a história da seleção brasileira, cara. Mudaria a história do Brasil. Não, e o Zizinho seria... A camisa não seria amarela. Eu tô falando... amarela, começando por aí. Eu tô falando do pessoal, cara. Tô falando do pessoal, de cada jogador ali que participou. O Zizinho tem o Pelé tem o Zizinho como ídolo, né? Tem algum jogador vivo daquela seleção ainda? Acho que não. Eu acho que não. Acho que não. Todo mundo já faleceu. O ídolo do Pelé... Quem tá vendo é o Zagallo, né? Que estava lá no campo, né? Mas estava como trabalhando como soldado, né? Um soldado, é. O Pelé fala que o maior jogador que ele viu e ídolo dele era o Zizinho. Então, tipo assim, 2009... o Zizinho seria o cara, tipo assim, primeiro grande gênio do futebol brasileiro. Se o Brasil tivesse ganho aquela Copa do Mundo, seria o Zizinho, cara. O último a morrer foi o Juvenal. Morreu dia 30 de outubro de 2009. Foi o último jogador, morreu... Eu acho que o Zizinho morreu em 2002. Eu acho que o Juvenal morreu com... Foi no ano da Copa. 85. Não, tem aquele dossiê 50, né, do Gêneton Moraes Neto. Eu nunca vi. Que é o do Canal Brasil. É do Canal Brasil. Ele entrevistou todos os jogadores. E tem um da ESPN que é aquele Copa, Cultura, Organização, Política e Arte. Que eu tô vendo aqui, até tem no YouTube, que tem um episódio que é sobre a Copa de 50. O Chico Anísio fala, o Zizinho fala muito nessa Copa, fala muito nesse documentário. Cara, eu acho assim, quem gosta de futebol tem que mergulhar nessa história aí do Brasil. Documentário. Para entender como é que era o futebol pré-Pelé, pré-Brasil campeão em 58. Pré-Brasil entender campeão. Porque as pessoas hoje veem o Brasil, quer dizer, hoje não, mas você viveu 58 a 70, depois você viveu 94 a 2002, né? Que são os grandes momentos de títulos da seleção, né? E você não entende como que era antes de 50, né? Como era antes de 58, que o Brasil era a terceira força, era difícil ganhar do Uruguai, era difícil ganhar da Argentina, você não tinha Maracanã antes de 50, então era jogo em São Januário, Laranjeiras, e era outro futebol. Pacaembu, cara, era outro futebol, Eu acho muito interessante isso, assim, eu acho que a galera hoje podia dar uma pesquisada nisso aí, até pra saber quem foi o Barbosa, o Zizinho, né, a história do Bigode que a gente contou, né, do capa que o Bigode tomou do Obdúlio Varela, que ficou meio que reverberou pelos anos, saber quem foi. Eu gostava muito de conversar com meu pai, por também ser meu pai, e porque meu pai viveu, né? Viveu esse momento pré-Pelé, né? E aí ele falava, cara, que ele viu duas seleções espetaculares, a de 38 da seleção brasileira e a de 50. Foram duas seleções. Foram duas seleções assim que o Brasil tinha grandes chances, principalmente a de 50, que foi realizado no Brasil. Leônidas, né? Diamante Negro, né? Porque 38 foi a primeira seleção que você não teve briga entre Rio e São Paulo, entre profissional e amador, né? Então você conseguiu montar uma seleção para a Copa da... E aí meu pai falou que a seleção de 38 era uma coisa assim, que ali ele começou a entender, ele ainda era jovem, ele começou a entender que o futebol brasileiro era diferente. Mesmo era um futebol diferente. Qual ano, Renato? 38.
Acho que o Brasil foi terceiro na Copa, não foi? Não sei. Ué, o Brasil perde a semifinal para a Itália. Para a Itália. A final foi a Itália e Tchecoslováquia. França. Não foi França? Não, Itália e França? Foi Tchecoslováquia ou Áustria? Eu tô na dúvida aqui, eu vou ver aqui. Ou foi Tchecoslováquia ou foi Áustria? Eu acho que foi Tchecoslováquia. E aí o Brasil mostrou muito, assustou a Europa com futebol, que era muito diferente que o Brasil jogava naquela geração, né? Que começou a ser preparado em 34, mas que explodiu em 38. E aí era para o Brasil ter ganho a Copa de 42. A final foi com a Hungria. Aí era para o Brasil ter ganho a Copa de 42, porque aquela geração de 38 foi feita para ganhar a outra Copa, só que o mundo parou. Tem um livro do Roberto Sander, que fala isso, é a década de 40, a década sem Copa. Ele fala do futebol nacional. Porra, é maneiro. Meu pai falou que uma das maiores tristezas dele, que ele viu o Brasil ser campeão em 58, em 70, 62, 70 e depois 94 e 2002. Quer dizer, ele viu o Brasil ser campeão as 5 vezes. Mas ele falou assim, cara, ele até hoje, até quando ele estava vivo, ele chegava para mim e falava assim, eu poderia ter visto o Brasil pelo menos ter ganho pelo menos umas 2 Copas. Na década de 80. Tá explicado, Renato? Hã? Tá explicado o seu amor louco pela seleção brasileira. Tá completamente explicado. A década de 40, quando até o Vandeco falou, foi a década que não teve Copa do Mundo. Que foi a Argentina e o Brasil poderiam ter ganho Copa. Brasil e a Argentina poderiam ter ganho Copa ali. Que o Brasil poderia ter ganho, tinha a seleção pronta para ganhar a Copa de 42, ele estava no meio da guerra e não teve 42 nem 46. E forçaram, dizem que 50 foi uma Copa forçada, porque eles estavam nem planejando a Copa de 50 também. Eles fizeram rápido, que foi uma Copa meio forçada para ter. Para mostrar para o mundo que o mundo estava voltando, que estava se recuperando depois de anos de tragédia, de mortes e tudo da guerra. Porque e aí escolheram um continente que não tinha passado tanta tragédia na época, né? E não tinha condição da Europa fazer. Não tinha. Estava destruída. E esse 38 que o Renato falou, só para fechar, porque assim, 30 você teve a Copa, a seleção brasileira, mas foram mais os cariocas. Foi uma briga entre Federação do Rio e Federação de São Paulo. Foram os cariocas. Então você não tinha os melhores. Só teve acho que foi só o Araquém Patucha, acho que foi em 30. E em 34 era profissionais contra amadores. Então você também não levou a melhor seleção. Então só em 38 é que você leva a melhor seleção. Você consegue levar os melhores. Então, e aí você tem o Domingos da Guia, tem o Leônidas, que aí, cara, os caras assombram o mundo, né? E aí depois você tem um hiato. Ali foi o cartão de visita do Brasil. Assim, chegamos e vamos ganhar uma Copa. E aí o mundo para. E aí todo mundo fica naquela expectativa. Aí quando a Copa volta, e volta no Brasil, é aquela expectativa do Brasil ter ganho a Copa, né, cara? E aí foi aquela tragédia, né?